Olá, seguidores! Nesse vídeo vou mostrar para vocês os rolos que vocês precisam se esquivar ao investir em fundos imobiliários. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E para quem não entendeu a capa, esse daqui é o personagem Neo do filme Matrix desviando de balas, tá? Uma cena clássica do cinema lá dos anos 2000. Provavelmente a maioria de vocês vão pegar aqui referência, talvez só aqueles com mais cabelos brancos do que pretos não vão entender a referência aqui da capa, tá? Mas essa cena aqui, uma cena bem clássica mesmo, lá no início dos anos 2000, que o Matrix muito elogiado pelos efeitos especiais, né? Também pela criatividade na geração aqui de várias cenas. Mas ok, começando aqui ao que importa, né? Sobre fundos imobiliários. Então, o primeiro rolo aqui que vocês precisam se esquivar é o Seller's Finance. Vocês vão notar que a maioria dos rolos aqui vão estar relacionados a fundos de tijolos, tá? Realmente a tijolada está muito mais rolezeira do que dos fundos de papel, tá? Inclusive comentei sobre isso no meu vídeo, onde eu ensino como também fugir da má gestão dos fundos imobiliários. Então, esse vídeo aqui é meio que um complemento àquele outro vídeo lá que eu fiz. Então, o Seller's Finance ou compra parcelada. Olha, esse aqui é um rolo que é difícil de se esquivar, tá? Primeiro porque tá muito comum entre os gestores, entre os fundos de tijolos. Também porque muitos gestores não deixam claro no relatório gerencial essa questão das compras parceladas. E qual que é o risco aqui? O risco do Seller's Finance é que ele infla muito o rendimento do fundo de tijolo, pois basicamente você recebe 100% do aluguel, tendo pago apenas talvez metade do imóvel, né? Ou talvez ter nada do imóvel. Aí depois, quando você precisa pagar a outra metade, o cap rate ele se ajusta. É como basicamente você fosse comprar HG LG11, que no momento estou gravando está R$ 148, e você pagasse por ele apenas R$ 70, R$ 75 aqui no HGLG. No entanto, desde o início você estaria recebendo o 1,17 por cota. Então, no primeiro momento, no primeiro ano, você estaria lá é, recebendo aqui 1,56% ao mês. No entanto, depois você teria que pagar essa outra metade com juros. Então, aí seu preço médio voltaria para 150 e o seu dividend yield iria cair para 0,78. Então, aqui de forma bem prática, é mais ou menos isso daqui que acontece no Seller's Finance, tá? E aqui como exemplo de um caso de utilização massiva de Seller's Finance, posso citar BBIG11. BBIG11, que inclusive pode ser citado aqui com outros rolos também, tá? BBIG11. Aqui, ó, o fundo teve vários e vários Seller's Finance, tá? Tem alguns ainda para ser encerrado aqui no segundo semestre de 2026, também no primeiro semestre de 2027. Então, tudo isso aqui são compras que ele fez de forma parcelada que não geram despesa financeira no curto prazo e a receita ele já recebe integralmente desde o início. Com isso, ele conseguiu pagar um bom rendimento, mas agora, se a gente for olhar aqui o histórico de rendimento de BBG11, tá aqui numa queda bem acentuada, tá? Então, é realmente um rolo bem grande. Ok, vamos aqui agora para o próximo rolo que vocês precisam desviar. A questão da renda inflada com ganho de capital ou venda parcelada. Então, basicamente nós temos a compra parcelada, que é o Seller's Finance, né, em que você infla sua renda no curto prazo. A gente também tem a venda parcelada, que é você receber aos poucos. Isso aqui é o que somente nos fundos imobiliários, né, acontece, os compradores, os vendedores têm o interesse em receber os recursos de forma mais espaçada possível, receber 2, 3 anos. O comprador pode até pagar à vista, mas o vendedor quer comprar, quer vender a prazo.
Isso aqui é uma forma que eles utilizam para driblar a regra dos 95% de distribuição. É que os gestores argumentam de que não, isso aqui, porque se você distribui todo o lucro de uma vez, ele gerar um pico de rendimento, então distorcer o mercado. Mentira, tá? Um investidor consciente vai saber que aquilo é o não recorrente. E aqui vou elogiar o Alzirão, o ALSR11, nesse sentido até que ele manda bem, tá? Aqui, ó, aqui em setembro de 2022, eles fizeram uma venda com baita de um lucro, distribuíram tudo de uma vez. Aqui a pessoa vai saber, um fundo que antes pagava 8 centavos, depois no outro pagou 57 centavos, um investidor consciente vai saber que isso aqui não é algo que vai acontecer novamente, que pouco depois o rendimento vai voltar à normalidade. Mas não, aqui os gestores gostam mesmo é de fazer distribuição a conta gotas. E aí sim, isso daqui confunde muito mais o investidor. E aqui como exemplo, vou citar BRCO11, o Fundo de Logística da Bresco. Então, se a gente for aqui na letra miúda, aqui da página 3, eles vão mencionar aqui, ó, desde julho de 2023, a receita imobiliária do fundo é impactada pelo recebimento de 48 parcelas mensais sucessivas de 2,5 milhões de reais, corrigidas pelo CDI, em função do desinvestimento do imóvel Bresco São Paulo. Então, desde julho de 2023, e vai durar aqui durante 4 anos, o fundo vai receber esse ganho de capital enorme que eles tiveram, né? Um lucro de 100 milhões de reais de um galpão lá em São Paulo. Então, aqui dentro dessa linha receita imobiliária, tem esse ganho de capital. Notem que aqui a gente não tem uma quebra de linha dentre o que vem de aluguel e o que vem de ganho de capital. Então, isso aqui acaba distorcendo a sua visão do que você espera, do que você está vendo. Aqui o fundo aqui dá para estar pagando 90 centavos com muita facilidade, né? No entanto, aqui dentro tem ganho de capital, sendo que a gente não sabe dizer quanto que é, né? Já que fala 2,5 milhões de reais corrigido pelo CDI. Quanto é que vai ser esse valor aqui corrigido pelo CDI? Até teria como fazer, mas haja tempo, né? A gente tem mais o que fazer. Então aqui, mais o rolo dos gestores, a venda parcelada. Agora aqui vamos para a troca de cotas por imóveis. E aqui já peço o seu like, inscrição. É, Dá um trabalho em fazer esses vídeos aqui mais técnicos, tá? Realmente um vídeo que vai se estender bastante, um vídeo bem longo. Vou até tomar uma água aqui para aguentar. O próximo rolo é a troca de cotas por imóveis. Isso aqui é uma prática super defendida pelos grandes influenciadores, né? Influenciadores que defendem o crescimento da indústria, que a indústria precisa crescer, mas está crescendo com o filme queimado, né? De tanto rolo que os gestores estão arrumando. E aqui nesse rolo, basicamente, o fundo troca cotas de emissão para comprar imóveis. O problema é que quem está vendendo não quer cotas de fundos imobiliários, ele quer dinheiro. Então, o fundo geralmente precisa pagar um sobrepreço para o vendedor aceitar vender o imóvel e receber cotas, ainda mais receber cotas de um fundo que está sendo negociado com desconto. Isso daqui geralmente leva à compra de imóveis superfaturados, imóveis caros. E também leva à queda no cap rate médio. Ainda mais que essa questão aqui de compras de imóveis troféu, que é mais difícil você fazer essa precificação, são imóveis únicos, né? Além disso, também tem a questão da pressão vendedora no mercado secundário, algo que pode até ser um pouco positivo, né? E aqui, ficamos sabendo mais recentemente também que existe a possibilidade da compensação de prejuízo quando o institucional vende as cotas do mercado secundário. Isso aqui foi uma possibilidade, foi levantada aqui mais recentemente com testes F11 e que na prática é basicamente uma emissão abaixo do VP disfarçada, né? E aqui como exemplo, não tem como citar outro fundo, a gente tem testes F11 que deu um salto no tamanho do fundo a partir da utilização dessa manobra, né?
Aqui o fundo, um salto gigantesco. Até uns 2 anos atrás era 2 bi, agora está aqui 6 bi, está querendo ir para 10, 15 bilhões de patrimônio. Ok? Então aqui uma rolo bem grande, tá? Vamos aqui para o próximo. FII setipado. FII setipado com cota subordinada, ou como tem sido falado, fundo filhote. Esse aqui é um rolo complexo, mas complexo mesmo, tá? Pra ser bem sério, pra mim que trabalho em fundo imobiliário, tem dificuldade de entender todo o rolo envolvido aqui nesse tipo de esquema. E olha, no final de 2024, quando a janela de emissões fechou completamente, os gestores corretores começaram a trabalhar com muita criatividade para criar novas formas de se captar recursos. E como a demanda por fundos de tijolos estava muito baixa e a demanda por crédito estava melhor, eles criaram fundos setipados de renda fixa com prazo determinado. E nesses fundos setipados a gente tem a cota subordinada, que são os investidores pessoas físicas que aderem à oferta das corretoras, e as cotas subordinadas, que conferem proteção pelos cotistas sênior. Sendo que quase sempre que esses cotistas, essas cotas subordinadas, são um fundo de tijolo que vendeu um imóvel para esse FII setipado. Isso aqui é um negócio muito estranho para o fundo, tá? Para esse fundo setipado, porque o fundo de tijolo que está vendendo os imóveis, ele precisa pagar a taxa de administração, a taxa de distribuição da emissão, que é caríssima, a taxa de gestão do fundo setipado, tanto da cota sênior como da cota subordinada, e não receber dividendos ao longo da sua existência, recebendo apenas algo ao final se sobrar. Então aqui é algo que esses cotas subordinados são horríveis. Ninguém sem consciência entraria numa coisa dessa. Só mesmo o gestor de fundo imobiliário que está lidando com o dinheiro dos outros, né? Aqui você pode até argumentar que teve o lucro com a venda do imóvel, mas olha, é tanto rolo, uma complexidade tão grande que eu não consigo ver como benefício uma coisa dessa, tá? Com benéfico uma manobras como essa de venda para FII setipado. Não gosto, tá? Acho muito negativo isso aqui. O nível de complexidade aumenta bastante ao se estudar fundos que fazem esse tipo de rolo. Aqui como exemplo, poder citar também o TESF11, também aqui XPML11, que fez uma venda gigantesca para um fundo de shopping da Risa. Ok, vamos aqui agora para o próximo rolo. Agora aqui falar sobre a alavancagem com carência. Então, aqui esse próximo rolo envolve a contratação de alavancagem, mas com carência das despesas financeiras. Isso aqui é basicamente uma variante do Sellers Finance, que também é uma alavancagem com carência, mas que seria uma alavancagem com carência do CRI, aqui para diferenciar, para vocês estarem atentos também na hora de procurar esse tipo de rolo no seu fundo. E aqui basicamente envolve CRIs que não pagam despesa financeira. Aqui é muito utilizado pelos gestores de tijolos para inflar a renda por algum tempo ou pedalar alguma despesa financeira. Eles fazem isso para tornar o fundo de tijolo mais atrativo, né? Já sabendo que o investidor pessoa física gosta muito de renda. Aqui eu vou utilizar um exemplo para ficar bem mais fácil de se entender. Vou pegar aqui o relatório de VEGRI11, o fundo de lajes da Valora. Notem aqui no balanço patrimonial de VEGRI11. Aqui tem o Celes Fácil, R$ 42 milhões. Obrigações por aquisições, ou seja, que está mencionando, imagino que CRIs, R$ 374 milhões. Agora, quando a gente vem aqui na DRE, procurar pelas despesas administrativas, aqui a gente está falando de taxa de administração. As despesas operacionais, que poderia estar falando de despesa de vacância, PTU, mas acredito que aqui esteja incluso também as despesas financeiras.
E aqui, por exemplo, no mês de junho, R$ 307 mil. Agora pense comigo, faz sentido uma dívida de R$ 374 milhões gerar uma despesa financeira de R$ 300 mil? Não faz sentido, né? Menor sentido. Uma despesa financeira aqui seria por volta dos 2,5, R$ 3 milhões, ou tem mais, aqui a depender do. Se for indexado ao CDI, quase R$ 4 milhões por mês de despesa financeira. Algo que literalmente faria com que zerasse o rendimento do fundo. Então, ó, aqui para você tomar cuidado com quão nocivo é a alavancagem com carência. A alavancagem com a despesa financeira, menos mal, que aí você não tem a sua DRE inflado, seu rendimento inflado. Ok, prosseguindo aqui. Próximo rolo que você precisa desviar é o consumo de reservas. Então, aqui é o seguinte, fundos de tijolos, eles conseguem facilmente burlar a regra dos 95% de distribuição e gerar reservas enormes. Então, eles podem passar a utilizar essas reservas para manter um rendimento não compatível com o gerado pelo aluguel dos imóveis. Então, aqui nota que estou batendo muito na tecla da questão de renda inflada, tá? Assim, porque realmente é algo que eu considero como muito importante se monitorar hoje em dia, que os gestores estão colocando muito em prática todas essas estratégias que eu estou mostrando aqui para vocês. E, enfim, aqui deixa eu colocar um caso prático para ficar mais fácil a compreensão. Vou usar aqui mais uma vez XPML, fundo de shopping da XP. Notem que a XPML está envolvida aqui em vários rolos, né? Aqui tem fundo setipado, tem Sellers Finance, tem troca de cotas, tem consumo elevado de reservas, deve ter venda parcelada. XPML tem todo tipo de rolo, tá? Todo tipo de rolo que você imaginar tem dentro aqui de XPML 11. E notem aqui, vejam como o fundo teve um lucro enorme aqui no final de 2025, logo no final do semestre. Então, quando você pensa que o lucro é enorme, opa, 95% de distribuição, vou pegar esse dinheiro aqui para mim rapidamente. No entanto, aqui eles estão dentro de FIIs proprietários que não têm a obrigação de distribuição, que é o que a gente chama de fundo casca, né? Fundo casca e SPS é o que é utilizado pelos gestores para burlar a regra dos 95% de distribuição. É que basicamente eles geram aqui um ganho de capital enorme, montam essa reserva no fundo casca, depois vão distribuindo aqui durante vários meses, com isso mantendo um rendimento que não condiz com a realidade da geração de caixa do fundo. Aqui, a XPML está mantendo 92 centavos de distribuição, mas é um patamar que ele não deveria estar pagando. Não, sem aqui algum tipo de rolo, ele não distribuiria esse valor. Isso aqui acaba levando a questão de renda estagnada ou até mesmo queda do rendimento em algum momento. Então acaba que a pessoa cria uma expectativa muito elevada que ela não deveria criar com o rendimento, tá? Ok? Agora aqui passando para o último rolo. Isso aqui meio que é um rolo bem mais antigo, hoje em dia está meio que em desuso, mas volta e meia ainda aparece. Que é RMG, Renda Mínima Garantida. O que é isso? Nela, o gestor ele contrata uma renda mínima para complementar um aluguel. Isso aqui faz até sentido em algumas situações, tá? Como no caso de desenvolvimento de imóveis. Para o fundo não ficar sem uma renda durante a construção do empreendimento, né? Então isso que faz sentido para não afetar a renda. Mas o problema é que muitas das vezes os gestores eles exageram nessa renda mínima garantida, tá? Lembrando que a RMG está inclusa dentro do valor que é pago pelo imóvel. Aqui a gente tem um caso antigo bem icônico sobre essa má utilização da RMG, no caso do fundo FIGS 11. FIGS 11, fundo bem antigo. Notem aqui que antigamente, até 2018, 2019, pagava 83 centavos com complemento de RMG. Depois a RMG acabou e hoje em dia rendimento que na casa de 50 centavos. Então, mesmo após vários anos depois, ainda não recuperou o valor aqui da RMG que o fundo tinha antigamente. Aqui com o caso mais atual, a gente pode citar Core 11. Core 11 que tinha Sellers Finance e RMG
em grande quantidade. Com isso, conseguiram manter aqui o rendimento de 1,25 por cota, mas após o término dessa RMG e da Satisfaz, caiu para 60 centavos, caiu pela metade. Ok, então esses aqui foram os rolos que você deve se esquivar. Aqui no próximo passo, vou montar um trabalho de identificação de cada fundo de tijolo daqueles que utilizam essas práticas que comentei aqui. Mas aí vai ser um trabalho de dias e dias para compilar isso tudo e não vou disponibilizar gratuitamente não, tá? Tem coisa que é um nível de trabalho tão grande que não dá para disponibilizar de forma gratuita não, tá? Sinto muito para vocês. Mas então é isso, espero ter contribuído com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!